Vamos falar agora da participação final nos aquestos, que é talvez o regime de bens menos conhecido, né, que algumas pessoas consideram esse regime de bens um pouco mais complicado. Ele é típico de alguns países do norte da Europa, ele é típico de casais de empresários, nem sempre ele vai se adaptar à realidade brasileira, mas ele está previsto também. Dizem, inclusive, que o Ronaldo Fenômeno se casou na participação final nos aquestos. Eu não sei, é uma fofoca jurídica que corre por aí, mas o regime da participação final nos aquestos, ele diz o seguinte, que existem bens anteriores ao casamento e bens posteriores ao casamento. Os bens anteriores ao casamento são bens particulares de cada cônjuge, que não vão se comunicar. Agora, os bens posteriores ao casamento, aí eles vão se dividir entre bens exclusivos e bens adquiridos pelo casal. Os bens adquiridos pelo casal é que serão os bens comuns, aqueles que forem adquiridos no nome dos dois, no nome de ambos cônjuges. Esses serão os bens comuns que serão comunicados no momento da dissolução. Já os bens exclusivos são aqueles adquiridos no nome de um só dos cônjuges. Os bens exclusivos adquiridos em nome de um só dos cônjuges serão bens particulares. Por isso que os cônjuges poderão livremente aliená-los, não haverá qualquer problema. Os aquestos são esses bens comuns, né? Eles serão calculados no momento da dissolução do casamento. Então, é no momento da dissolução que vai ser verificado quais são os bens que são comuns, quais são os bens que estão no nome de ambos os cônjuges. Em relação a isso, quero chamar a atenção para uma diferença entre a participação final nos aquestos e a comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial de bens, se um bem é adquirido após o casamento no nome de um só dos cônjuges, ainda assim ele é considerado um bem comum e será comunicado. Agora, na participação final nos aquestos, não. Se o bem é adquirido após o casamento no nome de um só dos cônjuges, ele será realmente um bem particular. Ele não vai ser comunicado, ok? E, em regra, a comunicação dos aquestos será de 50% para cada cônjuge. Na hora da dissolução do casamento, que vão ser verificados o montante dos aquestos, né, vão ser verificados os bens comuns para serem divididos por cada cônjuge, a regra é que metade daqueles bens fique com cada um dos cônjuges. Mas nada impede dos cônjuges, com base no princípio da liberdade, no princípio da autonomia privada, entenderem que a comunicação dos aquestos será feita de modo diverso. 70% dos bens comuns vai ficar com o cônjuge 1, os outros 30% vão ficar com o cônjuge 2. Não tem problema de ter essa mudança, né? A lei prevê que é 50%, mas os cônjuges podem prever de forma diferente no pacto antinupcial. E quanto aos bens móveis, como a gente já viu em outros regimes de bens, aqui também ocorre a mesma presunção. Os bens móveis, eles presumem-se comuns, eles presumem-se adquiridos na constância do casamento como bens comuns. Essa presunção é relativa, ela poderá ser afastada quando ficar provado que um daqueles móveis é um bem particular de qualquer dos cônjuges, que um daqueles móveis foi adquirido antes do casamento. Então, em regra, serão comunicáveis, mas pode ocorrer o afastamento dessa presunção de comunicação dos bens móveis.